o seguinte, tremi toda a estrutura, né? Eu vou fazer uma lista aqui de livros que me tiraram da ressaca literária, então que eu li e foram muito legais e eu saí da ressaca literária. Um breve adendo antes de eu começar o vídeo. Ressaca literária, pra quem não é familiarizado com esse termo, é quando o leitor não consegue ler. Tipo, tá naquele limbo, não consegue ler, sabe? Começa livro e não termina, eu mesmo tô com 4 começados. E normalmente quando eu leio algum livro que me prende do início ao fim, eu consigo sair dessa ressaca literária. E aí eu trouxe justamente esses livros. E faz um favor, eu sei que a nossa intimidade ainda tá sendo construída, me indica aqui livros pra me tirar dessa ressaca literária, tá bom? Então vou indicar 5 pra vocês e um que você me indicar já tá bom, tá bom? Então bora começar. Primeiro que eu vou indicar aqui pra vocês, tá na ordem ali que eu peguei na minha estante, e vai ser A Mulher na Janela. Gente, olha o motoqueiro passando. Gente, vocês lembram do hype que foi esse livro aqui? Foi muito hypado, inclusive tem uma adaptação tenebrosa na Netflix, que é muito ruim, não é legal. Mas o livro me prendeu do início ao fim, me tirando assim da ressaca literária. Esse livro aqui vai contar a história da Anne. É Anne ou Ana? Isso tem diferente. É a Ana, com A. A Anna Fox, ela tem agorafobia, que é uma fobia que não deixa ela sair de casa. Ela não consegue ficar em lugares abertos, então ela fica só dentro da casa dela. E isso aconteceu depois de um acidente terrível que ela teve com seu marido, sua filha, que inclusive eles estão divorciados, ela vive sozinha na casa dela, e isso é tudo que a gente sabe da Ana. E que ela tem um hobby. Sim, a Ana, ela gosta de espionar os vizinhos dela. Crime, no caso. Então ela fica espionando os vizinhos, vendo o que eles estão fazendo, é uma maneira dela se distrair também. E até que ela vê uma pessoa sendo esfaqueada. Um dos seus vizinhos foi simplesmente esfaqueado. E é uma mulher que foi esfaqueada, uma vizinha, ela fica chocada, ela chama a polícia. A polícia chega lá, fala que tá tudo bem, que ninguém foi esfaqueado, e a mulher vai na casa dela. Então a mulher que ela achou estar morta, que ela viu ser morta, não tá morta. E aí tudo começa a ficar muito louco, porque ela toma muitos remédios, né? Porque ela tem uma condição aí que precisa que ela tome muitos remédios. Então as pessoas acham que ela está alucinando, já que a mulher está viva, não aconteceu nada, só que coisas começam a ficar muito esquisita e ela acredita que ela sim viu a mulher, então ela começa a espionar, ver outras coisas. Só que como que ela vai fazer essa espionagem sendo que ela não sai de casa? É um livro angustiante que te prende do início ao fim. Enfim, é perfeito, eu gostei demais e me tirou da minha ressaca literária quando eu li ele pela primeira vez. O duro de livros de suspense é que você não consegue reassistir, no caso, reler muito, né? Porque eu adoro reler livros, mas os de suspense são mais difíceis porque você não tem aquilo, né, do começo. Acontece. O segundo livro é um livro muito amorzinho, que ele também tem adaptação, mas esse eu não vi. Um trauma de adaptação literária, mas eu pretendo ver, porque eu gostei muito do livro, que é o Todo Dia, que eu já estou mostrando aqui. Esse livro vai contar a história de que é uma alma, um espírito. A gente não sabe o que ele é, a gente só sabe que ele vive um corpo por dia. Então, todo dia, ele troca de corpo e sempre é uma pessoa da mesma idade, então ele sabe que tem ali uns 16, 17 anos, porque é sempre essa idade, daqui a um ano vai para uns 18 e sucessivamente, então ele não simplesmente cai no corpo de uma pessoa mais velha, de uma criança. Então ele vai acompanhando a idade ali que ele acha que ele tem. E os corpos precisam ser da mesma região. Então ele não consegue acordar aqui no Brasil e amanhã acordar no Japão. Ele vai sempre com pessoas próximas, né? A não ser que eu viaje pro Japão e aí leve ele comigo, né? Tá, né, praticamente possuindo ali meu corpo. Muito esquisito, né, esse livro. Mas aí eu levei ele pra lá, então ali ele consegue ir pra outros corpos. E é isso que a gente sabe. Ele não sabe por que isso acontece, mas ele sabe que sempre foi assim. E é muito bizarro, né, quando a gente para pra pensar. Mas eu juro que ele é fofinho, que não tem nada de terror, que não é a obsessão, não é isso que importa. A questão é que ele tá lá vivendo a vida dele, então ele não se apega a nenhum corpo, não se apega a nenhuma família, ele fica ali triste, querendo, né, ter alguma coisa a se agarrar, afinal, todo dia a vida dele muda, mas ele não se apega em nada, né, ele tenta não se apegar em nada, até que ele fica no corpo de um cara que tem uma namorada e o se apaixona por ela. Então ele resolve revelar pra ela o que acontece com ele
E é muito louco, porque uma hora ele tá no corpo do cara que ela ama, outra hora ele tá no corpo de uma mulher, e outra hora ele tá no corpo de uma outra pessoa. Então é muito louco como a menina vai se apegando a ele, sendo que ele não tem corpo, sabe? É muito louco. E antes que você me pergunte, a pessoa que recebeu o A é como se ela ficasse desligada por algum tempo, sabe? E aí a história vai desenrolando, a gente não sabe se eles vão ficar juntos, como eles vão ficar juntos, se o A vai conseguir encontrar um corpo fixo. Eu sei que é muito bizarro, mas é um livro muito bonito, muito fofo. Tem um romance, claro, e eu anotei muitas coisas, ó, tá dando pra ver. Justamente porque tem muita coisa de reflexão. Uma vez ele fica no corpo de uma pessoa dependente de drogas e a gente fica todo se perguntando como é viver nessa condição. Então tem muitas sacadas interessantes esse livro, e foi um livro que me prendeu do início ao fim, justamente por ele ser tão diferente, né? Tratar de um assunto tão incomum. Foi a primeira vez que eu vejo algo desse tipo. Então, fica aí todo dia pra te tirar da sua ressaca literária. Inclusive, já foi lá comentar um livro pra eu ler e me tirar da ressaca literária? Tô de olho em você, hein? Bom, o terceiro livro, ele é um queridinho do TikTok, e é um queridinho meu também, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse aqui também me tirou da ressaca literária, eu também fiquei, assim, viciada do início ao fim. Gente, muito bom. Esse livro aqui vai contar a história da Evelyn Hugo, e é uma atriz muito, muito famosa. Ela fez muitos filmes, ela é muito famosa. Só que mais do que ser famosa por causa dos filmes que ela fez, ela é muito famosa por causa dos 7 maridos que ela teve. Sim, ela se casou 7 vezes. E ela hoje, já idosa, não aparece mais na mídia. Ela perdeu uma filha recentemente pro câncer de mama, se eu não me engano. Então ela ficou bem reclusa, ela não aparece mais, ninguém sabe muito da Evelyn Hugo. Até que ela chama uma jornalista, uma jornalista que não é famosa, uma jornalista que tá ali tentando conseguir seu lugar ao sol. E aí ela chama ela pra fazer a biografia da Evelyn Hugo. E ela fica muito feliz, essa jornalista. Meu Deus, vai ser tipo o auge da minha carreira fazer a biografia dessa mulher. E ela fica se perguntando, mas tá, por que eu? E aí nós, leitores, também nos perguntamos, tá, por que ela? E aí então a gente começa a tentar entender se a Evelyn Hugo tem alguma relação com essa menina, enquanto a gente descobre mais sobre a Evelyn Hugo. Só que assim, gente, embora o título seja Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, a história não é sobre eles. É fantástica esse livro, tem um plot twist muito legal, tem umas reviravoltas muito legais, sou apaixonada por essa história e está para ser adaptado pela Netflix. Oremos, porque não pode estragar, esse livro é muito bom, gente. Mas fica aí, 7 Maridos de Evelyn Hugo. Eu vou indicar um livro que eu não sei se eu vou estar certo em indicar esse livro, porque ele tem continuação e até hoje eu nem sei se ela lançou, se ela existe. Então, assim, né? Pode ser que eu esteja indicando um livro com continuação que só existe um. Deu pra entender? Mas o livro que eu tô falando é Imperfeitos. Esse livro aqui, ele é uma distopia muito legal. E eu li ela em 2019, se eu não estou enganada. Essa distopia vai contar a história de uma menina. Gente, faz muito tempo. Preciso ler o nome da menina. Celestine. A Celestine, ela vive num mundo que não existe pessoas ruins, não existe crimes, não existe coisa errada, as pessoas não mentem. É um verdadeiro conto de fadas. Mas, Sandy, o que aconteceu com essa população ser simplesmente toda perfeita? O que aconteceu é que as regras, menina, ficaram fortes. Se você comete algum crime, algum erro, tem um tribunal que te julga e te marca pra sempre por aquele erro cometido, e você fica isolado da sociedade. Então você não pode sentar no ônibus, você não pode frequentar os mesmos lugares que as pessoas consideradas perfeitas. E como você sabe que aquela pessoa é um imperfeito? Porque ele é marcado com um I. Ó, tá vendo? Marcado com I. Dá pra ver que reflete? Um I de imperfeito no lugar que você cometeu algum crime. Então, por exemplo, se você mentiu, o I é marcado na língua. Se você roubou, é marcado na sua mão, e por aí vai. Então, essas pessoas são isoladas da sociedade. E a nossa protagonista é uma pessoa totalmente perfeita, que ela não tem que se preocupar em ser um desses imperfeitos, porque ela é muito perfeita. Ela é a irmã perfeita, a filha perfeita, a namorada perfeita, a amiga perfeita, enfim, a pessoa perfeita. Só que um dia ela entra no ônibus pra ir pra escola, e acontece que um desses imperfeitos está passando mal e ninguém vai ajudar, e ela vai ajudar. E aí que ela começa a ver que esse sistema
tá muito errado, que esse sistema não faz sentido. E aí ela até vai em julgamento por ter ajudado essa pessoa. Então, tipo assim, ela é perfeita. Então, tipo assim, até o crime dela foi uma coisa certa, sabe? Porque como você vê uma pessoa passando mal e não vai ajudar. Mas é isso que acontece com ela. E eu não vou contar mais nada porque é spoiler. Esse livro aqui é de uma série de outros livros que eu falo... Olha, gente, juro que eu não sei se foi lançado. Na edição Sandy Editora do Futuro, pesquisa aí e coloca aqui se ele foi lançado ou não a segunda parte. Se foi, eu preciso correndo ler, porque é muito bom esse livro e ele realmente termina assim no meio. A gente não tem uma finalização, precisa realmente de uma continuação. Inclusive, ele termina num momento muito eufórico. Então pode ser que você fique de ressaca literária logo depois que terminar esse, mas vale a pena se já tiver saído a continuação aqui no Brasil. Eu sei que lá fora já tinha saído. Então vou avisar por aqui na tela se já saiu ou se tem alguma previsão de sair a continuação desse livro, porque realmente eu quero saber. Ele é muito bom, ele é muito legal. E essa autora é a primeira vez que ela faz um livro desse jeito, tá? A Cecilia Harm. Então é isso. Fica aqui a dica dessa distopia que é muito boa. O último livro dessa lista é outro queridinho do TikTok, A Hipótese do Amor. Fui ler esse livro e falei, gente, eu preciso ler. Todo mundo fala desse livro, eu preciso ler esse livro. Eu estava numa ressaca literária fortíssima. Foi em março que eu terminei essa leitura. E eu não sabia o que eu li pra voltar a ler. E aí eu resolvi então ir pra um romance, que isso funciona muito bem pra mim, ler um livro mais clichê e tal. E aí estava na minha estante A Hipótese do Amor e eu li e eu gostei demais. Embora o final tenha me incomodando um pouco, mas isso aqui não é uma resenha literária, eu não vou falar minha opinião muito a fundo do livro, mas pra tirar da ressaca literária ele funcionou muito bem. Esse livro aqui vai contar a história de uma garota, que eu já esqueci o nome, como sempre. A Olive, como que eu esqueci o nome dela, gente? Tem até um trocadilho por o nome dela ter o significado de azeitona, né, lá nos Estados Unidos. Enfim, a Olive, ela faz doutorado e é muito legal. Doutorado, tá confundindo com mestrado. Mas ela faz doutorado, então é muito legal a gente ver, né, esse mundo acadêmico. E ela é aquele personagem típico, nerd, que só estuda, muito focada. E todo mundo fala, não, você precisa sair, você precisa encontrar alguém, até que ela sai com carinha. Só que assim, gente, zero a ver com ela. Foi o pior date do universo. Ela não gostou de ter ficado com ele. E aí ela meio que desiste, deixa ele pra lá e percebe que a melhor amiga dela tá muito afim desse rapaz. E ela fala, amiga, não rolou com a gente, vai lá ser feliz, pode ir. Ela dá permissão. Só que a amiga, muito fiel, fala, não, amiga, ele é seu ex. Não vou ficar com ele assim, embora a gente tenha muito clima junto. Gente, ex, eles saíram uma vez junto. Uma vez. E já é ex, a amiga não quer sair. Tá ok. A gente acha bonito essa amizade. Mas, Olive, então, pra convencer a amiga de que, olha, tá tudo bem, pode ficar com esse rapaz, ela, então, inventa uma mentirinha. Ela pega o primeiro rapaz que ela vê pela frente, beija ele e fala pra amiga que eles estão namorando. Só que ela faz isso literalmente. Ela pega a primeira pessoa que ela vê e beija e ela não percebe que é o professor dela. Na verdade, não é dela, é um professor ali da universidade, que é muito chato, eles se detestam. Ele é um professor muito chato, para não falar outra coisa. E por algum motivo ele topa fingir essa mentira. Então eles começam ali a namorar de mentirinha. Ai, gente, eu amo esse clichê. É em terceira pessoa, eu achei que isso fosse me incomodar, mas não me incomodou. É um terceira pessoa, mas só focado na personagem. A gente não consegue ver muito o que as outras pessoas estão fazendo. Mas é um livro que eu gostei muito, muito rapidinho de ler, embora ele tenha, tipo... Ah, não, ele tem 300 páginas, ele é curto. Tem 320 e pouquinhas páginas. E é muito divertido, muito gostosinho. E é um romance clichê. E não tem coisa melhor pra te tirar da ressaca literária do que um romancezinho clichê. Só que assim, ele é clichê, mas também não é aquele clichê chato, não. Ele é divertido, ele é legal. Então, podem investir. Como eu disse, o final achei corrido. Não ia falar, mas já tô falando, né? O final achei corrido, achei umas resoluções, assim, muito convenientes. Aí eu não gostei tanto. Mas, de resto, é um livro muito legal. E esses foram 5 livros que eu indico pra vocês saírem da sua ressaca literária. E aí me indiquem aí embaixo também. Eu sei que eu não tô recebendo muito comentário nesse YouTube, mas eu sou persistente. Eu sei que vocês vão comentar. E vai fortalecer essa amizade aqui.
me contando quais livros que vocês me indicam pra eu sair da minha ressaca literária. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada por assistirem até aqui. Se inscrevem no canal, curtam o vídeo e tudo mais. Tchau!